Jogos antigos, JJ. Havia uma época na internet Nossa, bateu a nostalgia logo de cara, hein? Zeldinha. que as pessoas afirmavam com toda a certeza do mundo que os jogos antigos eram simplesmente melhores. Mas era, não é só falação não, era. Os jogos antigamente tinham alma. Os jogos de hoje em dia, nenhum tem alma. E não é só no jogo não, os filmes também antigamente era bem produzido, as pessoas faziam com sentimento, hoje em dia não. Agora vamos focar no vídeo, caralho, que eu quero assistir. JJ tem que prestar atenção. Acho que hoje em dia todo mundo já tá ciente Nossa, Minecraft, velho. Puta que pariu. Quanto que eu joguei essa desgraça quando era pequeno, velho. que isso pode ser falsa nostalgia, um sentimento que faz o seu cérebro pensar que as memórias antigas eram melhores do que realmente foram, quando na realidade você não aguentaria jogar 5 minutos da maioria dos jogos favoritos da sua infância, porque a realidade é que a jogabilidade é toda fodida, o bagulho rodava a 15 FPS, os NPCs tinham a mesma cara e o mesmo dublador. É, mais ou menos, JJ. Quer um exemplo? Ninguém lembra do fato que cada grupo de ganados do R4 possuíam apenas 5 ou 6 modelos diferentes de inimigos por parte do jogo. Então você ficava matando a mesma família de velho. Isso é verdade, tava jogando R4 ontem em live. Os bonecos é tudo igual. Mas isso não é muito diferente não no jogo hoje em dia, viu? Aumentou de 5 pra 10 os modelos, Based. Passou 20 anos, aumentou de 5 pra 10 os modelos. Over and over. Ah, Ratan, então você vem aqui mexer no vespeiro, dizer que todo jogo antigo era ruim, vai jogar Fortnite, vai jogar o jogo do Homem-Aranha, vá... Não, eu não vim aqui falar que os jogos antigos eram ruins, mas sim como as limitações da época criavam uma atmosfera que é quase irreplicável nos dias atuais. E é uma coisa que eu não consigo decidir se é falsa nostalgia ou não, mas eu sinto falta. Ou seja, a falta de recursos acabava criando mundos que possuíam uma estética tão única que, nos dias atuais, tem desenvolvedores focados totalmente em tentar trazê-la de volta. É o caso, por exemplo, da Puppet. Sim, velho, explodiu esses jogos aí com estética PS2, explodiu, né? E eu gosto pra caralho de ver assim. Tem até um cara brasileiro. Não sei se vocês já viram os vídeos que ele faz no YouTube, o do Comatose, que é tipo um Silent Hill versão Brasil, vocês viram isso aí? É top pra caralho, velho. O próprio Fias to Phantom, caralho, agora eu esqueci, tem outra empresa que também faz jogo nessa pegada aqui que é foda, velho. Só que eu esqueci, mas é Based, velho. Eu gosto pra caralho de ver. Combo, Xilazart, First to Phantom. Pronto, Tilazart. Onde você tem toda aquela ambientação voltada a emular jogos de PlayStation 1 e 2. É que quando a tecnologia é limitada, os desenvolvedores precisam ser extremamente criativos para se destacar. E de certa forma dá para compreender, porque você pega jogos que não foram criados para terem uma atmosfera sombria, mas acabam tendo por conta dessas limitações. O Sasuke. Pensa comigo, o hardware do PlayStation 1, por exemplo, não tinha o Z-Buffer de precisão, não tinha o anti-aliasing. E o processamento de polígonos era limitadíssimo. Por isso que antigamente os caras tinham mais criatividade, né? Ótimo exemplo que ele colocou aqui na tela, o Silent Hill 1, o primeirão. Os caras não tinham poder de processamento suficiente, que é que eles tiveram a ideia. Vamos fazer um jogo com essa neblina aqui, ó. Pra poder apagar a tela e não precisar renderizar tanto a cidade, né? Isso fazia com que as texturas ficassem todas tremezulentas, as bordas dos objetos serrilhadas e os polígonos dançassem na tela como se estivessem vivos. Essa instabilidade visual, que era puramente um defeito técnico, criava uma sensação inconsciente de que o mundo estava vibrando em uma frequência fora do padrão. É como se a realidade dentro do jogo estivesse sendo emulada em um mundo que é familiar, mas estranha ao mesmo tempo.
Por exemplo, no Source Engine, você tá em uma cidade, você ouve os carros ao fundo, cachorro latindo, buzinas, etc. Mas quando você olha para o lado, você não vê absolutamente nada. É literalmente uma cidade habitada por fantasmas. Olha. E isso causa uma sensação De vazio, simplesmente perturbadora. É igual o Minezão antigo. Tinha nada na porra do jogo. Os desenvolvedores não planejavam isso, era simplesmente o resultado de forçar a matemática além do que a máquina aguentava. Mas o nosso cérebro interpreta essa poluição visual não como um erro de cálculo, mas como uma aura de estranheza. As texturas arpeadas, aquele efeito tremido nos vértices, tudo contribuía para um sonho febril digital. Você olhava para uma parede no Resident Evil original e ela respirava. E aí que a gente chega nas grandes gambiarras técnicas, nas soluções criativas que nasceram do desespero de nerds desenvolvedores dos anos 2000. O exemplo mais clássico é o Silent Hill. Silent Hill 1. O que eu falei. O Resident Evil 1, o 1, o 2 e o 3 também, eles faziam uma coisa inteligente para não ter tanto processamento, que é colocar... Em vez de produzir uma parede, né, fazer várias paredes para a cidade, eles colocavam a PNG. PNG, em vez de fazer o muro, botavam uma PNG zona lá do muro e pronto. Todo mundo ama aquela névoa bonitinha te perseguindo. Aquela atmosfera opressiva onde você não enxerga 2 metros à sua frente. Em trilha sonora, nenhum supera o Silent Hill. Eu também acho. Silent Hill 2 também ali, você tá maluco? Só música braba, hein, velho? Efeito sonoro também. Aquilo lá é lindo, é poético, é a alma do jogo. Mas a gente sabe que a névoa tava lá, primeiramente porque o PlayStation não conseguia renderizar uma cidade inteira. A taxa de desenho de polígonos era tão baixa que, se o mapa estivesse limpo, você veria o fim do mundo a cada esquina. Veria os prédios surgindo do nada como num passe de mágica, quebrando completamente a imersão. A névoa era uma cortina de fumaça, literalmente, para esconder o pop-in agressivo e a contagem baixa de polígonos. Só que, ao colocar essa limitação, eles acidentalmente criaram uma metáfora visual perfeita para a confusão mental dos protagonistas. O vazio não era um problema técnico, virou meio que um personagem. O silêncio entre os prédios, engolido pela neblina, se tornou mais aterrorizante do que qualquer monstro que pudesse surgir dela. E isso é uma coisa que o dinheiro e o poder gráfico de hoje têm muita dificuldade de replicar, porque hoje, se você quer esconder algo, você precisa... Nossa, esse jogo aqui é... Não se compara ao 2, mas eu tenho vontade de zerar esse bicho aqui, bicho. De uma justificativa narrativa muito forte, senão o jogador reclama que o jogo tá vazio. Naquela época, a gente preenchia aqueles buracos com a nossa imaginação, e o medo que a gente mesmo criava era muito mais eficiente do que os monstros do jogo. E essa questão do vazio nos leva a um ponto crucial: o Vale da Estranheza. A gente fala muito do Vale da Estranheza quando um boneco 3D é quase humano, mas causa uma espécie de repulsa. Mas nos jogos antigos existia um Vale da Estranheza ambiental. Eram mundos que tentavam imitar a realidade, mas falhavam miseravelmente. E nessa falha se tornavam algo completamente novo. Os mundos eram assombrados não por fantasmas, mas pela ausência de vida. Você pega um jogo como o primeiro Driver de PlayStation 1. Era um mapa aberto, mas era uma cidade deserta com carros que surgiam do nada e sumiam no horizonte.
não tinha pedestres, as texturas dos prédios eram chapadas e repetitivas, e aquilo era profundamente desconfortável. Era como dirigir por uma maquete no limbo, ou pegar os RPGs de PlayStation 2 como Shadow of the Colossus. O vazio ali Nossa, esse daqui também é relíquia, né, velho? Caralho. Agora esse aqui, se não tinha uma alma viva aí nesse mapa. Um mapa grande pra caralho. Só tinha uns calangos e só. E uns passarinhos, pronto. Tinha uns passarinhos voando e os calangos no meio do deserto. Só. Pronto. Intencional e artístico, mas ele só foi possível porque a equipe soube usar a limitação ao seu favor. A vastidão da Terra Proibida era renderizada como uma névoa distante, com texturas de... E esse daqui é um dos jogos que tem mistério pra caralho, né, bicho? Tem muita teoria nesse jogo aqui, caralho. Baixa resolução que, de perto, era uma mancha borrada, mas de longe pareciam campos infinitos. O hardware não aguentava colocar vilas, NPCs e florestas densas, então eles... Já jogou o Van Helsing do Play 2? Não, Eduardo, eu nunca tive console não, pô. Na minha vida inteira, até hoje, não tive um console na minha vida. Os que eu joguei foi tudo PC ou em console, mas em casa de amigo, tá ligado? Abraçaram o isolamento. Mas pensa nos jogos que não eram para ser vazios. Pensa nos jogos de esporte, nos simuladores. Os estádios lotados eram uma massa disforme de pixels coloridos, uma arquibancada de vultos. Olha esse desgraçado, no Ceará não tem nem água. Acha que o cara ia ter Play 2? Esse desgraçado, mano. Respeita o Ceará, seu nojento. Gritava, mas você não via um único rosto nitidamente. Mano, pra dizer que eu nunca tive console, você está ligado àqueles DVD que vinha com videogame? DVD que vinha com jogos. Ó, pra dizer que eu nunca tive um console na minha vida, eu tive esse daqui, ó. Console, entre aspas. Olha, velho. Vocês conhecem esse daqui? DVD Player Game com entrada USB frontal. Tá maluco, vinha uns 500 jogos de NES aqui dentro. Olha, respeita onde o JC levantou a sua estátua favorita. Vai tomar no cu, Jocilândia. Não fui eu que fiz a estátua do Pazuzu aqui no Ceará, não, sou desgraçado. Eu tive isso daí, você teve, ô Eduardo? Ô, era a base, hein, velho? O jogo que eu mais joguei nessa porra aqui foi esse daqui, ó. Adventure Island. Vai tomando. Quem que já jogou essa porra aqui? Olha. Você tá doido, velho? Que nostalgia da porra, mano. Olha. Carai, velho. Era briga. Eu brigava, bicho, pra pegar a vez no controle. Base de pra caralho esse jogo aqui, mano. Eu jogava contra nesse DVD. Ô, esse DVD aqui foi lendário, bicho. Só que os controles não valia nada. O controle desse bicho aqui papocava em um mês. Isso cria uma espécie de dissonância cognitiva absurda. Parece um ritual, uma seita de espectros torcendo pra você. Hoje você vai num FIFA e cada pessoa na arquibancada é um modelinho 3D bonitinho. É quase impecável, mas não te causa estranhamento nenhum. É só uma multidão. A multidão de pixels dos anos 2000 era um enxame de entidades desconhecidas. So who won? Liu Kang or Kung Lao? E aí que a gente chega no ponto crucial de toda essa discussão. Será que esses jogos eram realmente mais imersivos ou a gente que era menos exigente? A real é que a gente não tinha a responsabilidade de processar tanta informação. O jogo te dava um bloco com alguns pixels e falava, ó, isso aqui é uma casa. E você aceitava. Você olhava para aquela fachada borrada e seu cérebro completava os tijolinhos, a janela e as cortinas. Hoje, se um jogo AAA te entrega uma textura borrada, você tira print, posta no Twitter e começa a... Injogável, cução. Injogável, cução. Injogável. Por exemplo, vamos imaginar que você entrava numa sala sem móveis de um jogo antigo. Provavelmente você ia pensar, o que será que aconteceu aqui? Hoje você entra numa sala sem móveis e pensa, os devs tiveram preguiça de decorar o cenário. Outra coisa que acontece e que desenvolvedoras indies souberam usar bem foi
um fenômeno, né? O nosso cérebro, principalmente da nossa geração, associa baixa resolução com filmagem de crime real, com fitas amaldiçoadas, snuff, com algo que não deveria estar acontecendo. A Puppet Combo, a Sheila's Arts usaram esse filtro, né? E funcionou. Quando eu era criança, eu nem ligava pra gráfico, eu só queria jogar. Cara, eu sou assim até hoje. Se foda gráfico. Gráfico não serve de nada. Do que adianta jogar um jogo só por gráfico? Vale porra nenhuma gráfico. O que importa é a jogabilidade, cara. O que importa é a história. O principal é isso, jogabilidade e história. Tanto é que o jogo hoje que tá estourando mais são jogos que às vezes não tem o gráfico tão bom. Perfeitamente. A jogabilidade também mudou muito, né? Quando um zumbi cambaleante, que também era todo travado e duro, vinha na sua direção, você ficava com desespero porque você sabia que as ferramentas de locomoção eram tão precárias quanto as dele. Era uma briga justa de desengonçados. Hoje, se um jogo te deixa lento, você quer dar dash, dar rolamento, dar slide, a gente não tem mais paciência para virar um corpo lentamente enquanto o perigo se aproxima. Mas naquela época, virar lento era um puro terror, você ouvia o som, apertava o botão e o personagem não se movia da forma que você queria. É tipo um pesadelo onde você quer correr ou dar soco, mas seus membros não respondem direito, sabe? E sabe qual que é a ironia final? A indústria indie está aí vendendo milhões justamente tentando replicar essas... Exatamente. Hoje em dia, a maioria dos jogos que eu tô vendo explodir, não sei se vocês também, são esses jogos aí desenvolvidos por indie. E pra mim são os melhores até. Sensação de limitação. Mas o que antes era uma necessidade, hoje virou meio que um filtro estético. A gente busca ativamente o desconforto do passado porque o presente é limpo demais, polido demais, silencioso demais na sua perfeição. Aquele chiado, aquela textura arpeada, aquele modelo 3D que parece um boneco de cera derretido, tudo isso se tornou uma patina de autenticidade. Então, quando você sentir falta de um jogo antigo, não sinta culpa achando que é só nostalgia barata. Entenda que você não sente falta do jogo em si, mas daquele sentimento de estar perdido em um mundo que não fazia sentido. Um mundo que era uma fogueira de limitações queimando. Um mundo que, apesar de morto e vazio, parecia estranhamente mais vivo na sua imaginação do que qualquer simulação ultra realista de hoje. Porque na realidade, a gente, como jogador, era o único espectador lúcido naquela festa de fantasmas. Brabo. O videozão brabo aqui do JJ, hein? Brabo demais. Aqui o que ele falou eu acho que é uma mistura. Tanto os jogos atuais perderam um pouco da essência, perderam um pouco de alma, quanto a gente ficou mais chato. É uma mistura dos dois, né? Mas também as empresas hoje em dia valorizam muito mais o lucro. Tanto é que os jogos hoje em dia já sai cheio de bug, mas não pode faltar as microtransações, né? Mas é isso aí.